Pessoal, saudações. Meu nome é Cauê Otávio, eu sou coordenador do NEJAP, Núcleo de Estudos Japoneses da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e estarei conduzindo vocês pelas aulas deste mini curso intitulado Quebrando com o Feudalismo Japonês, Shoen Kokugaryō, o regime de terras do medievo japonês. Um nome que eu poderia ter simplificado para apresentações, mas ele traz características bastante importantes para o conteúdo do curso em si. Esse mini curso, para quem por um acaso assisti-lo depois no YouTube, quando ele for liberado pelo canal do NEJAP, está fazendo parte do evento Diálogo sobre História organizado pelo UFPR, Universidade Federal do Paraná. E eu gostaria de deixar aqui do lado o link, porque para quem estiver assistindo esse mini curso ainda no começo, as inscrições vão até dia 15 de setembro e eles têm uma lista de 92 mini cursos com propostas interessantíssimas. Então eu peço para que deem uma olhada com calma em cada uma das propostas, pois caso alguém tenha olhado apressadamente, certamente vai haver algo que vai interessar. Tem propostas para todos os gostos. Eu mesmo me inscrevi nos 5 mini cursos, mas gostaria de ter me inscrito nos 10 ou 15 lá. Dito isso, eu acho interessante falar um pouquinho mais sobre mim e sobre o meu trabalho e também sobre o núcleo ao qual eu faço parte. Eu estou vinculado ao curso de História da UFSC. Passei por um tempo pelo curso de Letras em Inglês também. Mas meus estudos sobre história japonesa são independentes. Eu venho estudando de forma autônoma o assunto, porque nós não temos especialistas em história japonesa pré-moderna no Brasil, de modo geral, né? Ela é uma área muito rica quando se trata de estudos na área de letras. A gente tem excelentes cursos de letras japonês, então os estudos em língua e literatura japonesa são muito vastos e apresentam um panorama riquíssimo no Brasil, embora pouco conhecido, pouco divulgado. Acho que isso também tem se ampliado nos últimos tempos. Mas quando se trata de história ou outros temas assim, a Ásia pré-moderna é praticamente esquecida e o caso do Japão não é exceção. É muito raro ter alguém que de fato trate disso em suas disciplinas e tudo mais, né? Eu venho estudando o Japão de forma independente há mais ou menos uns 15 anos. E de uns 5, 6 anos para cá, mais ou menos, eu tenho me focado principalmente no que a gente chama de medievo japonês, Idade Média japonesa. Seria o equivalente aos períodos Kamakura e Muromachi, principalmente. Dentro disso, meu foco de estudos são os samurais, enquanto estamento social. E ao estudar os samurais, obviamente, eu tive que recapitular uma bibliografia que remonta desde a década de 60, 70 em língua inglesa. Na verdade, tem bibliografias até anteriores. Às vezes a gente lê coisas lançadas por volta de 1910 e etc., como traduções de fontes que ainda são as únicas disponíveis. Mas, enfim, o que é comum nessa bibliografia mais antiga é encontrar, de forma muito acrítica, o uso do termo feudalismo, instituições feudais do Japão e etc. Nesse curso a gente vai tentar desconstruir um pouquinho isso e
eu não gosto de desconstruir sem construir nada no lugar, né? Então no lugar eu pretendo passar um pouco da realidade local pelos termos que o Japão a entendia e pelos termos que a historiografia mais corrente entende também. A gente vai discutir mais sobre a questão do feudalismo na segunda aula desse curso, mas, enfim, isso tudo não quer dizer que ligar a Idade Média japonesa à Idade Média europeia não seja, por exemplo, algo desejável, ou que não hajam paralelos possíveis. Pelo contrário, eu acho que há estudos possivelmente muito ricos a serem feitos e muito interessantes. Um deles, muito fácil de ser feito, é um paralelo entre a figura dos samurais no Japão medieval e a figura dos cavaleiros na Europa medieval. Ambos eram primariamente elites militares, de certa forma elites militares com um certo grau de poder privado, cooptados pelo poder público para o uso da força. E essas elites militares detinham nas suas respectivas culturas o monopólio do uso da violência quase que por completo, ao menos quando se fala de violência legítima, a legitimada pelo que se considera Estado ou pelo menos pela cultura local. No entanto, assim como os cavaleiros não eram apenas guerreiros, mas eram membros de uma complexa rede de relações entre superiores e inferiores, que muitas vezes era cimentada pela troca de presentes e concessões de terras, além de outros tipos de benefícios. O mesmo ocorre, dado um certo tempo, com os samurais, de modo que só é possível entendê-los a fundo ao estudar o regime de terras que vigorou durante o período do surgimento e maturação dos samurais no medievo japonês. O objetivo desse curso não é falar sobre feudalismo, este é um tópico no curso, e não é falar sobre samurais ou governo dos samurais, mas sim estudar aprofundadamente esse regime de terras que a gente chama de sistema Shoen Kokugaryō, o regime Shoen Kokugaryō. Isso não quer dizer, no entanto, que eu não vá falar de samurais durante o curso. Eles estão intimamente ligados a esse regime, mas assim estão também a aristocracia japonesa, que era uma aristocracia civil, as grandes instituições religiosas e os camponeses, e todos serão tratados. Todos receberão a sua devida atenção ao seu dado tempo. O foco real do curso, portanto, é explicar esse regime de terras que uniu o Japão e todas as classes e estamentos sociais por cerca de 5 séculos. Tendo dito isso, eu creio que ficou claro o porquê das razões de eu estar dando esse curso. Depois de tanto estudar sobre samurais, eu percebi que eu era obrigado a trazer algo sobre esse sistema tão complexo que é o Shoen Kokugaryō e que é um tema pouco explorado. E dito isso, eu gostaria de falar um pouco sobre o núcleo ao qual eu pertenço, o NEJAP. Eu estou coordenando o NEJAP desde 2015,
e nós desde lá promovemos diversas atividades de extensão, dentre elas cursos semestrais, minicursos, palestras, rodas de leitura, um colóquio anual, todos os anos. E eu acredito que não fosse pelo NEJAP, eu não teria a bagagem que eu tenho hoje para estar dando esse mini curso, porque isso, estar à frente desse grupo me forçou a ler e reler várias coisas várias vezes e principalmente a não desistir dos estudos japoneses. Então eu agradeço aos meus amigos de núcleo, especialmente a Midori, co-coordenadora do NEJAP, que vai estar por trás da edição desses vídeos e que também vai ser uma voz presente ocasionalmente, muito mais graciosa que a minha, quando por um acaso tivermos alguma citação. Os estudos de história do Japão no Brasil, eles têm sido movidos muitas vezes por grupos como o NEJAP, que é um grupo formado por alunos de graduação e pós-graduação, com apoio de professores, mas professores que não são especialistas em Japão, porque especialistas em história japonesa pré-moderna, como eu disse, se existem, são muito raros no Brasil ainda. E eu gostaria também de falar que existem outros grupos como o NEJAP, como por exemplo o GEJA, na Universidade Federal Fluminense. E eu não posso deixar de falar que esse evento, infelizmente, é fruto de uma conjuntura muito triste, que é a da pandemia atual que a gente vem vivendo. E, bem, além de toda a tragédia humana que ela causou, ela, por nos impossibilitar de sair de casa e encontrarmos presencialmente uns aos outros, nos forçou a buscar por alternativas que na verdade já estiveram sempre presentes, mas a gente não se atentava a elas antes, não da mesma forma, pelo menos. Então agora começam a brotar por todos os lados eventos online, e essa parte é maravilhosa, porque nós do NEJAP temos uma página de Facebook que tem seguidores ao redor do Brasil, apesar de ser um número restrito, mas que nunca podem participar das nossas atividades, e a gente, por falta de estrutura, nunca gravou e exibiu os eventos que a gente fez presencialmente. Então, a possibilidade de integração acadêmica que as universidades e outras instituições de ensino estão começando a se dar conta agora é gigantesca. A organização do evento atual, o evento da UFPR, Diálogo sobre História, me disse que é enorme o número de alunos do norte e do nordeste do país. Eu já fui algumas vezes para Curitiba para visitar o consulado japonês, mas eu nunca estive na UFPR, por exemplo, num evento lá. Imagina quão difícil é para um aluno do norte ou do nordeste, pelo preço das passagens, que é quase o preço de uma passagem internacional, vir para o sul do país. E vice-versa, para nós irmos para eventos lá, idem. E com certeza há gente interessada nesses temas espalhada por todo o Brasil. E através da internet agora a gente acha um meio melhor de unir interessados nessa temática, que são um número expressivo, mas disperso.
O NEJAP não vai deixar de tomar nota disso e pretende levar essa lição à frente. E a gente vai estar conduzindo nesse semestre, a partir desse semestre, diversas atividades online através aqui desse canal de YouTube, que eu peço já para que cliquem no subscribe. Depois de clicarem vai aparecer o sininho, peço que ativem as notificações. Lembrando, não precisam ter medo, esse é um canal acadêmico, vai ser para divulgação científica, ele não é um canal regular de YouTube, então a gente não vai estar postando o tempo inteiro coisas e tal, não vai encher vocês de notificações, podem ativar o sino que não tem risco. E a gente pretende levar isso para depois da pandemia, a gente pretende estender nossas atividades para tentar englobar e abraçar esse grupo de interessados, entusiastas por cultura e história japonesa que a gente tinha deixado de lado antes. Eu vou botar aqui os nossos meios de contato, nosso Facebook, Instagram, o site oficial no site UFSC e o nosso e-mail. Qualquer dúvida ou mesmo sugestão, pedido, qualquer coisa que quiserem, podem entrar em contato por e-mail que a gente sempre responde, não tem problema. Dito isso, nessa aula introdutória, o que me resta é fazer um breve apanhado bibliográfico. Eu preciso citar alguns nomes que foram indispensáveis para o avanço do campo dos estudos sobre Shoen e Kokugario, que são duas coisas diferentes, mas que estão interligados nesse sistema, mas os estudos são principalmente sobre os Shoen. Vocês vão, a seu tempo, saberem, entenderem melhor o que é um Shoen. Mas, enfim, indispensáveis para essa área foram as obras de Asakawa Shinichi. Acredito que o primeiro a ter lançado algo em língua inglesa, com a obra Documents of Iriki. Oyama Kyohei, Nagahara Keiji e Kozo Yamamura, que tiveram grandes contribuições traduzidas para a língua inglesa, acessíveis a todos que dominam o idioma, além de estudiosos como John Whitney Hall e, sobretudo, Takeuchi Rizzo, Jeffrey Mass, Joan Pigot, Janet Goodwin, além de inúmeros autores japoneses que não foram traduzidos para línguas ocidentais, mas que ajudaram a construir as bases desse campo no Japão e possibilitaram assim que as pesquisas avançassem e existissem no Ocidente. Nomes como Amino Yoshihiko, Ishii Susumu, Kuroda Toshio e tantos outros japoneses ocidentais que infelizmente eu não posso citar aqui porque é uma lista muito grande para fazer justiça a todos e eventualmente eu acabaria esquecendo de alguém importante e há um limite de tempo também. Para finalizar, eu gostaria de citar algumas obras que foram fundamentais para a montagem desse mini curso e para o avanço pessoal nos estudos tanto do sistema Shoen Kokugario quanto do medievo japonês em si. Dessas obras, eu gostaria primeiramente de apresentar 5 obras do Jeffrey P. Mass. A primeira delas, Korten Bakufu, Essays in Kamakura History. É uma obra de múltiplos autores, relativamente curta, mas muito enriquecedora, que trata do período Kamakura. Lordship primeiro The Kamakura Bakufu, A Study in Documents,
que é uma excelente obra, porque o que ela faz é trazer traduções de... Bem, não vai dar para ver por causa da iluminação, mas ela traz mais de 100 documentos sobre Shoen traduzidos para o inglês. Então, uma obra de tradução de fontes primárias. Lordship and Inheritance in Early Medieval Japan, a Study of the Kamakura Soryo System, que trata sobre as práticas de herança e as práticas de organização familiar dos samurais, e que também traz tradução de mais de 100 documentos. Yoritomo and the Founding of the First Bakufu, The Origins of Dual Government in Japan, que trata principalmente sobre a fundação do primeiro Bakufu e os Shiki de Jito e Shugo, que a gente vai ver mais à frente o que são nesse mesmo curso. Além de The Origins of Japan's Medieval World, Courtiers, Clerics, Warriors and Peasants in the 14th Century. Esse é mais chato de visualizar o título por conta da iluminação, mas é também uma obra de múltiplos autores, só que dessa vez mais ampla, tratando do período posterior, que é o período Muromachi, no século XIV mais especificamente. Fora isso, eu citarei outras obras ao longo do curso, especialmente no final, mas há uma obra, sobretudo, que eu acho indispensável para estudar o sistema Shoen Kokugaryo, especialmente pelo fato de ela ser o mais recente e mais completo estudo em línguas ocidentais sobre o tema. É uma obra que saiu em 2018, editada pela Janet Goodwin e pela Joan Piggott. Land, Power and the Sacred, The Estate System in Medieval Japan. É uma obra de múltiplos autores e também múltiplas abordagens. É um livro bem denso, mas que trata do tema de modo muito detalhado. Sem essa obra eu não estaria sendo capaz de dar esse mini curso. Ela serviu quase que de inspiração para a montagem do mesmo. Bem, tendo feito esse apanhado bibliográfico, na próxima aula entraremos na perniciosa questão do feudalismo no Japão. Usamos ou não usamos o termo? Quais as implicações disso? Aguardo vocês lá. Até mais.